Nesse vídeo eu quero te mostrar um indicador que vai facilitar muito a sua análise de Power of Three. Conceito que o ICT trouxe já há anos atrás e que vários gringos vêm utilizando e a comunidade brasileira como um todo pouco conhece ou pouco aplica. Nesse indicador eu vou te mostrar como lucrar e evitar stops bestas com Judas Swing e coisas desse tipo. Então, bora para a tela. O indicador inicial é este aqui. Ele vai facilitar para você identificar regiões de Judas e regiões de expansão, regiões médias que o preço anda. O link está no meu grupo aqui abaixo, 100% gratuito, e esse indicador vou adicionar junto ao meu, tá? Vamos colocar esse código aqui depois do meu indicador para você ter aí também. Por enquanto, estamos usando este aqui, link está abaixo aí para você ter acesso. Qual que é a ideia? Vou te explicar a teoria e o que isso significa. Esse indicador, nas configurações que ele está, a gente está pegando a média de movimentação do preço em 5 dias. Significa que ele vai analisar 5 sessões para trás e vai fazer a média, a range que andou nessas sessões. Usamos a abertura de Nova York para isso, não usamos a clássica e o resto vocês vão deixar como está. Por quê? Eu quero observar o Midnight. O ICT sempre falava dos algoritmos e da data exata do meia-noite. O meia-noite ser o marco zero para o dia e não normalmente igual as corretoras ou o próprio MetaTrader, essa própria plataforma faz. Então, se eu tenho isso aqui em mente, eu vou observar o seguinte. Meia-noite, a gente sabe que é a abertura do candle. A abertura do candle está aqui. Eu vou colocar aqui, ó, para você como a abertura do candle. O conceito ele é muito simples, tá? Todo candle diário, ele normalmente faz uma acumulação, manipulação para distribuir. Eu tenho vídeos no canal ensinando isso aqui. Tem vídeos claros no canal te mostrando isso. Quando ele abre e o macro provavelmente está de baixa, o que ele faz? Ele inicia um processo de alta para depois distribuir para o lado correto. Este pedaço da Midnight, da abertura do candle para o lado contrário, é o que a gente conhece de Judas Swing. Está traindo o movimento do macro. Então você observou que o macro é de queda e tem contexto, tem região para continuar caindo. Aqui eu tenho a abertura do dia que eu vou negociar. Quando eu observar isso aqui, eu vou reparar que após esse candle não subir e passar para baixo da abertura, eu tenho o pavio deste candle. Eu tenho o pavio e agora eu tenho um candle negativo, porque passou para baixo da abertura. Esse candle que passa para baixo da abertura agora desenvolve o seu movimento de baixa. E aonde que entra o indicador? O ICT, ele nos trouxe a teoria que este movimento de Judas tende a acontecer em 30% da média da movimentação diária. Repare que aqui ele está 1/3 para positivo, 1/3 para negativo. Se eu quero um candle caindo na formação do candle diário, ele vai manipular para cima. Ele vai fazer exatamente o que o GBP/JPY fez hoje, na data de hoje, dia 20/8. E eu, inclusive, peguei um trade no NAS só com esse conceito, vou mostrar para vocês. O que ele faz aqui? Ele dá a abertura de acumulação, manipula aqui, ó, os 30% da range, que é essa aqui, ó. Você consegue ver aqui no indicador, ó, 5 AGR. Os 30% era aqui. E o contexto, ó, do macro era de baixo. Então eu não posso cair na ilusão de querer comprar esse pedaço de alta aqui do Midnight.
Ele simplesmente só captura a liquidez desses topos aqui anteriores. Você vê visualmente que ele chega nos 30% e agora retorna. Quando ele retorna, você já tem o pavio do candle diário exatamente, ó, como eu desenhei aqui. Você vai procurar agora em time frames menores o seu operacional, a sua rejeição, o que você quer trabalhar. Depois dessa liquidez, ele volta, retesta e cai. O que eu posso usar como alvo? Neste caso, a expansão máxima dos últimos 5 dias, médio, que é aqui. Posso realizar uma parcial aqui, nos 30% dessa movimentação, porque agora eu sei que essas regiões são brigas de algoritmo. 30% da movimentação ou 30% da movimentação. E aí você tem isso mais claro. Quais são os gatilhos de entrada? É para você entrar cegamente nessas regiões? Não. Vai de acordo com o seu operacional. For Value Gap, Order Block, troca de estrutura com Fibonacci, o que você achar mais interessante. Tá? Você vai observar para estar utilizando aí da melhor maneira. GBP/USD no dia de hoje, exatamente perfeito. Eu tinha o macro de baixa, ele abre o midnight, ó, meia-noite aqui, e como o macro era de baixa, eu quero procurar o quê? Venda. Se eu quero procurar venda nesse ativo, eu vou esperar talvez uma captura de liquidez e uma rejeição nos meus 30% da range máxima aí do dia. Ele faz a rejeição voltando, ó, para baixo dos 30%. Eu tenho essa configuração aqui, ó, midnight abertura, subiu, voltou, aqui, ó, ficou pavio do candle diário, a manipulação do candle diário, e ele simplesmente agora faz a distribuição a favor do macro. E aí você repara que você tem aqui, ó, ele já no alvo dos 30% oposto, rejeitando, aparecendo a oferta nessa região, aparecendo compradores nesta região. Aproveitando disso, qual que seria o gatilho de entrada? Quando ele começa a desenvolver aqui para baixo, eu pego Fibonacci do início ao final do movimento, que é esse aqui de rejeição, e espero ele retornar aonde? Nas zonas que eu gosto, que são zonas premium ou zonas de desconto. Chegou nessa região, meu limite está aqui ativo, meu stop está aqui, e ele me paga 4,5 de risco, eu levando apenas aos 30%, e não estou levando em consideração que ele vai continuar a expansão no tamanho que vem fazendo nos últimos 5 dias. Então você consegue observar que essa manipulação ela ocorreu exatamente, ó, nos 30% da rede, tá? Vou te dar uma dica para você observar e utilizar ainda mais informações desse indicador. Se por acaso você chegar na sessão, você chegou agora em Nova York, Londres e Ásia, já levou tudo ali, ó, da expansão. Você chegou aqui, o mercado já tinha andado a média de exaustão dos 5 dias. Eu uso isso como um filtro para não operar. Porque ele já levou o movimento, ele já andou a média que tinha para 5 dias e já escolheu um lado, já manipulou, já distribuiu. Você vai pegar o fim de um movimento. Quando eu entro para operar na sessão de Nova York e vejo que o preço já bateu a média de expansão dos últimos 5 dias, eu não utilizo esse ativo. Provavelmente teve notícia, provavelmente teve alguma coisa aí para não utilizar. Olha o NAS, a entrada que eu peguei hoje, $2.000, está até marcado aqui, ó. Ela chegou ao fim da expansão. Se você tivesse sentado no gráfico agora, você não faria nada, porque o movimento já entregou tudo. E como que foi a entrega? Eu tenho um NAS fazendo, ó, movimentos de baixa, claro, e seguindo a continuação deste movimento de baixa.
que ele iniciou aqui, ó. O que eu observo? Eu observo que ele abre aqui no Midnight, faz a movimentação de alta e varre a liquidez deste topo. Varreu a liquidez desse topo e passou para baixo dos meus 30, aqui, ó, é a minha entrada. Eu tenho uma troca de estrutura aqui para baixo, uma captura de liquidez. Essa troca de estrutura está 100% a favor do macro. Puxo o Fibonacci do início do movimento até o final e o meu limite foi ativado aqui, nesse cenário. Se eu levar até os 30% da nossa range, eu tenho 8%. Se eu levar até o final, eu tenho 15% de lucro, de risco-retorno, de IRR. Observando apenas dois conceitos: estrutura de baixa e o SMC propriamente dito, lindo e muito bem observado, de uma falha ao romper, ao passar os 30% da média de movimentação dos últimos 5 dias. Ah, eu posso aumentar, Alexandre, para mais dias para ter uma média melhor? Não acho necessário. Mas claro, quanto maior a amostragem, mais fiel é sua média. Mas eu gosto de fazer trabalhando a semana. 5, 6 dias no máximo aqui. Eu já acho que é o suficiente. E não precisa mais que isso. Tá? Eu deixo 5 aqui como padrão. Então passa a observar isso. Essa formação do Midnight, contrária ao movimento macro, volta 30% e aí você distribui a favor do 1 hora, a favor do 4 horas. Faz o teste, vê se vai funcionar, vê se agrega para você e comenta comigo e compartilha com outras pessoas que estão nessa jornada para ser cada vez mais lucrativo nesse mercado. Se você quer fazer parte da comunidade, tem o link aí também abaixo do grupo gratuito. Te vejo lá para você tirar qualquer dúvida sobre o indicador, para você ter acesso ao indicador e tamo junto.